A paz, irmãos e irmãs. Bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Bendizemos, glorificamos, exaltamos o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, único digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso agradecimento. Hoje acordei grata a Deus por tudo, Senhor. Quero te louvar, te agradecer, te benzer, Pai. Obrigado por esse momento especial e que nós podemos estar na Tua presença, né? Aleluia. Ontem a gente estava na igreja, intercedendo pela palavra, e eu estava falando para a irmã Célia. Falei, Célia, como que nós somos privilegiados, né, de ter sido alcançado pelo nosso Deus, poder, sentir a presença dEle, o amor dEle derramado sobre as nossas vidas. E a gente tem que ser muito grato por isso, porque um dia nós fomos alcançados, né? Fala assim, um mundo tão cheio, com tantas pessoas, o Senhor olhou com misericórdia, né, para todos, e nós fomos alcançados, né? Nós aceitamos o que Ele fez por nós, quando Ele entregou o Filho único dEle por amor a cada um de nós. Ele não morreu só por mim, por você, Ele morreu por todos nós, mas uns aceitaram, né? Outros ainda estão rejeitando. Mas a gente continua orando, intercedendo. Nós cremos que muitos ainda vão ser alcançados, muitos ainda vão se voltar para a face do nosso Deus Todo-Poderoso, ver a grandeza dele, né? Bom dia, Elcio. Fala, meu Bom dia, graça e paz, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui mais esta manhã louvando, agradecendo o nosso Deus Todo-Poderoso por tudo que Ele nos dá, porque nos alcançou, pelo amor, pela misericórdia, te bendizendo o seu nome, pedindo para que as pessoas que estão enfermas sejam saradas, curadas de todos os tipos de doença, de mal, todas as pessoas do nosso caderno de oração. E, enfim, Pai, o nosso objetivo, pronunciar o Evangelho da sua palavra, né? Com seu amor, com que o Senhor nunca nos amou. Irmãos, fala bom dia para Regina. Bom dia, com Regina, alegria. Pai do Senhor, com alegria. Hoje amanheceu friozinho, estava 13 graus agora há pouco. Fui lá fora, dei uma limpada na rua, dei uma olhada, tá tudo bonito. Tá frio, mas tá gostoso. Tá gostoso. Gente, deixa eu começar aqui. Primeira coisa, eu sempre, todo início de live, eu peço para o Espírito Santo abrir a nossa mente e o nosso coração, porque a palavra ela entra na mente e se ela descer para o coração, ela faz efeito. Se não, ela entra por aqui, sai por aqui. E é no nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que eu peço que Ele abra nosso entendimento, nossa mente, nosso coração, para que nós possamos meditar a palavra dele com sabedoria do alto, não do humano, e essa palavra venha ficar guardada e sirva, cresça como uma semente boa no nosso coração. Esse é o objetivo. Por isso que Jesus falou, ide a toda criatura, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, aceitar a palavra será salvo, e aquele que não crê será condenado. Simples assim. E aí a gente vai pensar, na Bíblia mostra pra gente que Deus encontrou graça em algumas pessoas. Se você começar a ler, em momentos especiais, em alguns exemplos temos, mas eu vou dar um exemplo, Noé. A palavra vai falar que ele achou graça aos olhos do Senhor, né? Não porque ele era perfeito. Mas é que a terra estava corrompida. Exatamente, né? Mas porque diante de uma terra corrompida, que a Célia falou, ele resolveu andar com Deus. Aí Deus deu para ele toda oportunidade. Da salvação. Toda coisa. Da mesma forma, eu ia falar por mim, mas eu vou falar por mim e para a Célia, já que ela começou a falar, que nós podemos testemunhar hoje aqui que Deus nos encontrou e derramou sobre nós a tua graça. Quantas vezes nós erramos, falhamos, quantas vezes, principalmente eu, nos afastamos dos caminhos retos,
mas a misericórdia de Deus nos alcançou. E se nós Né, estamos Regina? hoje vivos, servindo a Deus, buscando a presença, é porque a graça dele, além de ter nos encontrado, nos sustentou. Se não podia, a gente podia largar Se tudo, perder no meio do caminho. Mas o Espírito Santo que habita em mim, em você, ele é que nos sustenta, ele que nos dirige, ele que nos fortalece, né, irmãos? Ele que é o ajudador. A gente continua a nossa caminhada. Olho hoje para a nossa vida, ou principalmente para a minha vida, e eu reconheço que eu não estou aqui por mérito meu, porque eu sou forte, porque eu tenho saúde, porque... Zilda, bom dia. Bom Zilda. dia. Bom dia, Edna, paz do Senhor. Zilda, paz. Olha que bonito. Glória Regina. a Deus. Então, não é por meus méritos. Muitas portas se abriram, muitos livramentos eu tive. Muita batalha, muita coisa foi vencida, porque Deus teve misericórdia de mim. Assim como Noé achou graça diante de Deus, eu também sou a prova do que a graça de Deus continua alcançando pessoas hoje, no mundo de hoje. Aquele Deus que você vai ver lá em Êxodo, Gênesis, Números, Apocalipse, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será o Deus eterno. Então a graça de Deus, irmãos, ela nos encontra aonde nós estamos. A graça perdoa, liberta, transforma. Quem recebeu a graça deve viver em gratidão com Deus. Todos os dias, irmãos, agradecendo. Gratidão por ele ter feito. O que é a graça que as pessoas precisam de saber? Todas as pessoas. É o favor imerecido de Deus por nós. Ou seja, nós não merecemos e Deus ele fala, não, mas eu quero que ele seja salvo, é meu filho amado. Deixa eu falar uma coisinha, por causa disso, irmãos, a gente tem que ter uma vida, porque fomos alcançados por ele, nós temos que ter uma vida diferenciada, né? Nós temos que ser diferente, viver essa graça que nós recebemos, né? Com a nossa vida, sendo o quê? Pessoas honestas, pessoas boas, pessoas diferentes, irmãos. Aquela pessoa antiga que a gente era antes da graça, antes de aceitar Jesus, aquela pessoa que a gente era já não existe mais. Hoje nós somos uma nova criatura, né? Todos os dias, claro que a gente peca, irmãos, peca por pensamento, atos, por omissões, né? Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que se esforçar para ser cada dia melhor. E é o Espírito Santo que vem nos constrangir. Quando a gente faz algo errado, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você. Quando você faz algo errado, o Espírito Santo ele vem constranger, ele constrange rapidinho, né? Eu sei por mim. Eu sei quando eu estou fazendo algo que não está agradando a Deus, porque o Espírito Santo ele fala, epa, foi certo você fazer isso? Fala, irmãos, fala dentro da gente. Então, aí a gente, na hora, você se arrepende, pede perdão e não pratica mais, né? Porque o arrependimento é uma coisa que você praticou, mas não vai praticar mais. Esse é o arrependimento, não vou fazer mais. Eu fiz por um momento assim de explosão, mas não vou fazer mais. Não é ficar repetindo o mesmo pecado todo dia, toda hora e pedindo perdão, aí não adianta, né? Aqui, se Deus procurasse perfeição, nenhum de nós seríamos encontrados. Não mesmo. Mas Ele procura o quê? Corações dispostos. E Ele quer que nós sejamos salvos. A sua graça nos alcançou. Hoje eu abri nossa Bíblia aqui no Efésios capítulo 2. A Célia vai ler bem lentamente. Salvação é pela graça. Efésios capítulo 2, versículo, começa do 4. Vou começar do comecinho, então tá vai. lindo. Do primeiro, tá tão lindo.
Ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quer Olha dizer, isso. nós Olha o que eu estávamos falei. mortos em ofensas e pecado, né? Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. A gente andava de qualquer forma, de qualquer maneira, para nós não tinha Segundo, o curso deste mundo, né? Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. porque a gente sabe que o mundo jaz do maligno. A palavra de E a Deus gente fala. andava aí solto, Então, vivendo irmãos, de qualquer forma, né? É na bagunça mesmo, na balada. É tudo. E não tá nem aí. Vou E é o viver o seguinte, dia, né? meu, vamos viver a vida. Ana, bom dia, irmã. Não é assim que esses caras falam por aí? E a gente Esse vivia viveu a vida. assim, É né? isso aí. Olha. Bora viver o presente. Olha só. Olha, Olha aqui. como que o celular responde, ouviu isso? Gente. Pode falar. É o Google. Elcio. Olha Gente, como agora que o celular escolhe. responde. Então, irmão, presta atenção. A salvação, ela é dada pela graça. Aqui vamos no 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos. A gente andava, irmãos, nos desejos da nossa carne, não era verdade? Ai, vamos fazer do jeito que a gente quiser, né? Vamos passar a noite bebendo, vamos Curtindo, né? curtir, vamos fazer o que quiser. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, né? Não pensava para ofender o outro, não pensava para brigar com o outro, não pensava para... Irmãos, agora é diferente, né? Quando nós somos alcançados pela presença, pela graça, quando alguém ofende a gente pensa 1000 vezes para responder, a gente pensa 1000 vezes para agir, a gente já não tem mais aquela ira, né? Deus já tirou isso, já moldou o nosso coração e a gente ora, né? A gente pede, né, Eva? Agora os nossos atos, tudo nós entregamos a Deus. Fala, Senhor, nós precisamos de direcionamento, me ajuda, Pai. O Senhor vê o que eu estou passando, orando, pedindo, né? Ele fala assim, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, a gente estava no pecado, morto nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse daqui, irmãos, é um lugar estabelecido, o reino de Jesus Cristo no céu, um reino dele Olha estabelecido, só. E Ele nos deu o direito de estarmos sentados do lado de Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que ainda andássemos nela. Irmãos, eu estava vendo agora há pouco um testemunho de um irmãozinho. Bom dia, Eva, paz. Pensa no homem crente. Sabe aqueles crente, caminhoneiro. Acabei de postar no meu, depois vocês olham, tá no meu Face. Um caminhoneiro. Aqueles caminhão de madeira mesmo, aqueles grandão, e ele foi por um caminho muito longe, distante, assim. 800 quilômetros. Não. Ele falou? Não, 800, depois eu te conto a história que você pegou pela metade. Aí ele foi entregar aquilo lá, mais longe. E sabe o que ele pensou dentro do caminhão? Falou assim, que vontade de tomar um café. Homem crente de Deus.
ai, que vontade de tomar um café. E o pensamento dele ia no café. Um pensamento de vontade de tomar um cafezinho quente, assim, né? Mas ele falou, hoje não vai dar, só à noite, a hora que eu chegar em casa, que eu vou poder tomar meu café. E quando ele entregou a lenha lá para o irmão, para outro irmão, ele entregou a lenha, tudo. Quando ele subiu no caminhão, viu um irmão vindo com uma garrafinha de longe. E fez um sinal assim para ele dentro do caminhão já. Aí ele falou, oh Deus, podia ser um café bem quentinho, né? O irmão chegou perto dele, falou, irmão, desce aí, vamos tomar um café. Aí você fala assim, que bobeira. Um café Não é bobeira. não é bobeira. É Deus. É Deus. Deus conhece você. Quando você serve a Deus verdadeiramente, quando você anda na presença dele, ele conhece até, ele ficou, sabe o teu desejo, o teu coração, por menor que seja, o Senhor, ele age ali, sabe? Eu creio que ele tocou o coração daquele irmão para levar o café, e ele falou que ele tomou o café com toda, sabe assim, toda a vontade. E ele viu que foi a mão de Deus ali levando o café para ele. E ele falou que quando ele subiu no caminhão, ele recebeu uma mensagem de 800 quilômetros de um irmão que chama Bruno, ele falou, falando tudo que ele orou de noite para o pai. Esse irmão falou para ele, olha, Deus ouviu a tua oração. Depois você vai ver lá no meu Face, você vai ver a história desse caminhoneiro. E eu falei, Deus, o Senhor age dessa forma com a gente. O Senhor é um Deus tão poderoso, o Senhor é um Deus tão lindo, tão misericordioso, irmãos. De ter olhado para nós, quando nós não merecíamos, quando nós estávamos numa vida desregrada, quando a gente andava de qualquer forma e a gente vivia de qualquer maneira. E o Senhor olhou com a misericórdia para nós, querendo nos salvar, dar uma vida, sabe, para nós. E quando nós aceitamos esse Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e o Espírito dele veio habitar em nós, até os pensamentos, menores pensamentos, quando a gente está na presença, o Senhor, ele age no nosso meio. Eu nunca vou esquecer o dia que eu pedi um clipe para o Senhor. Quando o Fusca quebrou a chave na ignição. Verdade. A chave na ignição, o Elcio... Quebrou dentro a chave. Eu falei, se eu tivesse um clipe, eu ia embora daqui. O Elcio falou assim para mim, Célia, se eu tivesse um clipe, eu ia embora, e a gente estava na frente do Savenhago. Aí eu pensei assim, oh Deus, né? Como que a gente vai achar um clipe, Deus? Mas o Senhor é um Deus que pode pôr o clipe. E o Elcio desceu, foi numa loja para pedir um clipe, ver se tinha um clipe dentro de uma loja. E enquanto o Elcio foi, eu desci do Fusca, olhei, abri a porta do Fusca, olhei para baixo, tinha um clipe. É Deus? É Deus? Ah, é coincidência. Coincidência é nada. Não é coincidência. Você precisa na hora certa. É Deus. Poderia ser tudo, mas estava ali na minha frente um clipe, irmãos. É Deus, do mesmo jeito que enviou esse café para o irmão. É o mesmo Deus que envia aquilo que você deseja no teu coração quando você anda na presença dele. É Deus enviando cura para aquela pessoa que você ama na tua família. É Deus libertando, quebrando as correntes, os grilhões daquela pessoa que você mais quer e está presa por Satanás. É Deus. Ontem a gente orou pela Maria Flávia, né? A Maria Flávia, a filha da Edna e do Paulinho, foi tirar carta. E na hora que ela estava lá, a gente estava orando. E ela passou. A gente louva a Deus. Agradece a Deus, né? Pela bênção, porque a gente sabe que é a mão dele. Ai, mas passa. Não, irmãos, muitos não passam. Mas a gente
creu, a gente colocou ela na presença de Deus, a gente pediu que o Espírito Santo fizesse ela lembrar tudo que ela fez as aulas e ela passou. E tem a menininha Melissa, lá de Guariba, que estava entubada, bebê, estado gravíssimo. E ontem eu recebi o áudio da mãe dela, da mãe da Melissa, falando que a Melissa está melhorando e os médicos ficaram bobos de ver como que ela está reagindo bem. Então, irmãos, vamos continuar orando pela Melissa, né? Em nome de vamos Jesus, continuar orando pela Emanuele, pela libertação do meu filho, pela cura, né? Do Hugo, da Giovana, Senhor, colocando tudo na presença de Deus. O meu sobrinho, né? Quero colocar o Vinícius, pedindo que Deus toque o coração dele, cure. Oh Deus, minha irmã, todos na presença de Deus Todo-Poderoso, todo caderno de oração, irmãos, que são tantos nomes, tantas pessoas necessitadas. E é esse Deus, pela graça somos salvos e vivemos na presença dEle, e o adoramos e o agradecemos e somos muito, muito, muito felizes. Aleluia. Mesmo em meio às dificuldades que a gente passa. Olha a alegria desse caminhoneiro. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Versículo 7 de Efésios 2 vai falar assim, ó. Para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, para o futuro sempre, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Para sempre, para você lembrar. Se você lembrar, irmão, eu conheço tantas pessoas no mundo, muitas pessoas do mundo que falam que bobeira esse negócio, religião foi feito, isso já falaram para mim, foi feito para botar um cabresto no povo. Bem, para de falar ouça, não, eu tô te falando, não, sério, a gente tem que falar do jeito que o mundo é. Não, ouça o que eu tô te falando. E aí, eles não entendem isso, eu tô falando porque o dia que a pessoa, até esse que fala, ele enxergar a riqueza e a abundante graça que Deus tem por ele, que falou, como teve por mim, como teve por você, como teve por Noé, como teve por outros, ele vai fazer alguém levar um cafezinho lá no meio do Amazonas para você, ele vai fazer você ser alimentado no meio de um nada quando você estiver com fome, ou quando você estiver sem dinheiro, vai te aparecer alguma forma, de algum jeito, para você ganhar esse dinheiro. Isso que é a experiência que a gente tem na vida. Porque, irmãos, ele vai falar assim, ó, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas que a sua graça, pela benignidade para conosco, por causa do seu Filho Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Dá para entender? Vamos orar pelos enfermos, pedindo que sua mão poderosa, seu Espírito Santo esteja com essas pessoas que nos pediram oração, as menininhas que estão fazendo um tratamento contra o câncer, pessoas que estão depressivas, recém-nascido que está na incubadora, e o nosso Deus é riquíssimo, a palavra vai falar, em misericórdia para salvar e libertar todos ele, a palavra vai falar 2 pontos, pela graça sois salvos. Amém. Aleluia, amém. Irmão, leia Efésios 2, pelo menos os 10 primeiros versículos que nós acabamos de ler agora, para você ver que coisa linda. Amém? E seja grato, né? E ande na presença, entrega tudo na mão dele, que tudo pode, irmãos. A Melissa, ela é a filhinha da Thaís, lá de Guariba. Está melhorando, graças a Deus. Aleluia. Mas nós vamos continuar orando até a Melicinha estar em casa. Hoje, né? A Sandra não entrou, queria perguntar para a Sandra como que o sogro dela, o seu Geraldo fez a cirurgia do coração, no Hospital do Coração. Né? Ele estava passando bem, foi bem feita. Aí depois a Sandra escreve para nós como que foi. Como que ele está. A Rose, a sogra da Carol, né, da minha sobrinha, está com câncer, fazendo tratamento. Nós estamos entregando ela na presença de Deus. A Emanuele vai fazer o transplante, né, de medula, e nós estamos orando pela Emanuele. A nossa pastora Nice está melhorando, falou para mim que está, graças a Deus, já está ficando bem, as dores já diminuíram muito,
E a gente continua orando, irmãos, até a nossa pastora está completamente curada, em nome de Jesus, em nome... Aquele que começou a obra, né? Ele é fiel para ir até o fim, né, irmãos? Deixa eu pegar uma Curar, folha para me escrever isso libertar aqui. ela, né? Eu sempre anoto. A pastora Anice, a Ângela, a Thalita, o Renato, a Renata. O Renato está com câncer, orando por ele. A Giovana, lá de São Paulo, a Gi, Dani Vieira, Paulo, Vinícius, Vanessa, Madalena, a Kátia, pedindo a cura da Kátia, Senhor, Danilo, Alisson de Montemor, Karina, Vitor, Elisa, a Elisa outra bebê, né? Ela precisa de cura, William Mello, Eduardo, Geraldo, Maria Flávia, Eduardo, Bruno. Olha, irmãos, todos os caderninhos de oração, agradecendo a Deus, né? Pela Maria Flávia, Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez, faz, continua fazendo, entregando cada nome aqui, ó, nesse caderninho de oração, pedindo que Deus venha tocar, curar, abençoar, né? Cada nome, todos os nomes, Senhor. Quantos nomes nós temos aqui, Jesus? Olha. Eu escrevo, irmãos, para a gente não ficar repetindo a palavra. Então, sabe, porque nós temos uma Bíblia toda para a gente trabalhar, para a gente ler, né? Deus nos dá diariamente. E cada dia um mais lindo que E o a gente outro, vai aprendendo junto, vai pesquisando, né? E eu gosto de escrever. Então, é isso. Que nós Pastora possamos... Maria, bom dia, com alegria. Bom dia, Pai do Senhor. Então, que nós possamos viver não só viver, mas reconhecer essa graça que nos é dada gratuitamente, que está escrito aqui em Efésios 2, que a gente possa aprender com esses testemunhos dessas pessoas que tão simples e tão simples, boas, mas né? é umas coisas que edificam a gente, que a gente tem que colocar para fora, para o mundo inteiro ver que esse Deus lá, que achou graça diante de Noé, porque Noé não era perfeito, era como a gente, mas ele resolveu, no meio da tanta iniquidade, resolveu andar com Deus. Simples assim. Irmãos, ontem eu estava vendo o testemunho de um missionário, eu estava vendo a pregação dele, do missionário. E ele e a esposa dele foram fazer missões, acho que o Fabiano falou que acho que é na Índia, eu não sei. Nós não podemos falar onde eu não sei onde que é o lugar, eu sei que ele foi fazer missões. E tem várias aldeias, acho que eram 5 aldeias, e eles não podiam levar a palavra, que lá é perigoso. Não, lá é proibido. Lá é proibido. Então o que eles faziam? Ele pegava um homem de cada aldeia e se reunia e dava 7 versículos para eles, para decorar e levar para as aldeias. Cada um deles levava para a sua aldeia os versículos decorados. Só que numa dessas reuniões, a última aldeia, né, que tinha que viajar 3 dias para chegar até onde ele estava, mandou uma senhora, porque o chefe da aldeia teve alguma coisa para fazer e não podia fazer, enviou uma senhora. E a hora que o pastor viu, falou assim, nossa, mandou uma senhorinha, né, muito velhinha, e falou, mas tá bom, vamos dar os versículos, né, para ela. E deu os versículos, irmão, para levar para a aldeia, né? Tinha que decorar os versículos, porque não podia dar papel, porque não poderia dar nada para aquelas pessoas. Se pegasse, podia ser até morto. Então, aquela mulher, eles acabaram a reunião, pegou os versículos e aquela mulher foi embora. Só que era 3 dias de viagem até a aldeia dela, né? Dia e noite, 3 dias viajando. E falou que no segundo dia, quando ele pensou, a mulher já está quase chegando, ele viu ela voltando. E falou, o que foi, irmã? Ela falou assim, ô pastor,
eu perdi um versículo no meio do caminho. Começou? Não consigo lembrar o último versículo. E eu voltei. Irmãos, ela voltou 2 dias de viagem para buscar um versículo que ela esqueceu, que ela não memorizou. E ela voltou 2 dias de viagem. E ela ia ter que viajar mais 3 dias para levar esses versículos. Olha como a palavra de Deus para ela é importante. Sabe? Ela falou, eu não poderia deixar ir até a aldeia sem levar o versículo todos que o Senhor colocou. Nenhum pode se perder no meio do caminho. E ele deu o versículo para ela memorizar. E ela levou os 7 versículos lá para a aldeia dela. E o pastor ficou assim, sabe assim, maravilhado com a fé, com a vontade de conhecer a palavra. E nós temos a palavra, irmãos, aqui, ó, na nossa mão. A gente não precisa viajar 3 dias para aprender 7 versículos. Ela está aqui, a gente pode abrir ela a hora que a gente quiser. A gente pode estudar a palavra a hora que quiser. E aquele povo não pode. Aquele povo espera ansioso pelos versículos que vão chegar. Ai, eu tão assim, né, maravilhada com as coisas de Deus. Eu falo, Deus, né, Vandeir? Que lindo, né, pastor Vandeir? Como Deus é maravilhoso. Como Ele alcança, né? Alcança as pessoas na simplicidade, no amor, na busca por Deus, pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. E quantos têm em abundância e não dão valor, né? Olha o que eu escrevi aqui, a senhora falando. Deus, é lindo Se isso. Deus procurasse perfeição, ninguém de nós, nenhum de nós seríamos alcançados. Mas Ele é riquíssimo em sua misericórdia e nos encontrou, porque Ele procura corações dispostos. O coração dessa senhora era disposto em levar a palavra. A gente sabe que em muitos países é proibido levar a palavra. Eles levam a palavra na mente, no coração. Eles vão aprendendo uma por uma. Eles não podem levar no papel. Então, isso é sério, muito sério. São terminantemente proibidos, pode ser mortos, presos por causa disso. Infelizmente, né? Mas eles dão um jeito. Eles dão um jeito. Eu tenho testemunho de amigo meu e já várias vezes eu já ouvi coisas semelhantes. E um amigo meu foi fazer uma missão numa aldeia indígena aqui no Brasil. E eles oraram, clamaram, ficaram lá, jejuaram, e ele orou em língua. Ele falou que ele nem sabe como Deus deu para ele um momento, e ele orou, e ele nem sabe o que ele falou assim para mim que ele só orou quando em ele língua. terminou, um senhorzinho bem de idade lá, um dos mais velhos da tribo, falou: meu filho, no começo, quando vocês começaram a falar, eu pensei que era só mais uma missão, mais uma oração, mas você orou num dialeto que só eu e mais um outro aqui sabe. Antigo. Deu uma mensagem de Deus para nós. Deus enviou no só dialeto eu e mais deles. No dialeto dele, por isso eu creio. Olha o nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. Se nós observarmos essas pequenas coisas que acontecem todo dia, e isso, colega meu, amigo meu aqui, veio até na nossa igreja, fui buscar ele em Franca para ele dar um testemunho, é o Samuel. Verdade. E para a gente ver, irmãos, que Deus, Ele é o mesmo, e Ele continua fazendo e agindo no nosso meio. Muitas vezes passa desapercebido as coisas que Ele faz, a grandiosidade da coisa que Ele faz. Né? E Ele põe a tua mão sobre nós. Amém. Às vezes eu falo, nossa, o cara era para fazer um negócio para mim, não fez, ia buscar esse material, não buscou, me atrasou meu serviço, eu pego e deixo quieto. Sabe o que eu faço?
vou para casa, faço as minhas coisas, que eu tenho bastante coisa para fazer em casa, eu, Fabiano, a gente vai, no outro dia dá certo, entendeu? Confia em Deus, né? Ele Esse é vai livramento. providenciando, então, é assim, e aí a gente vai levando. Amém. Amém? Irmão, Vamos Deus abençoe trabalhar, o né? nosso dia. Nossa, eu tenho tanto trabalho hoje, eu vou para longe. Que o Senhor alcance essas pessoas que nos pediram oração, que está no caderninho, Cada em nome uma, de né? Jesus, Colocando trazendo tudo cura na e presença libertação, de Deus, cada Deus pessoa, poderoso. né? Que Deus abençoe cada um de vocês, todos que estão na live, todos. E eu vou falar a bênção apostólica. Hoje tem culto à noite nas igrejas, aqui nossas, Adonai, daqui de Patrocínio Paulista, 19 horas, 19h30, São Sebastião do Paraíso. Não deixe de participar, não deixe de congregar. A Bíblia vai falar assim para nós, ó, palavra de Deus, não deixar de congregar como é o costume de alguns. Na hora que der eu vou na igreja. Não, é bom, é um momento especial. Às vezes Deus vai fazer uma grande obra por você. Deus sempre faz, gente. Não, A mas gente às nunca vezes sai... Ele vai fazer para você na hora, assim, uma coisa que A tá gente pedindo. nunca sai igual, né? Da mesma Amém? forma. Vou falar a bênção apostólica, que a graça Peraí, do nosso... conexão lenta. Que a Aí. graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, e todos dizemos Amém. Se Deus é por nós Quem será contra nós? e agindo Deus, Quem impedirá, Vandeir? Quem impedirá? Ninguém, né, amém. Cida? Deus abençoe, um Edna, abraço, Vandeir, Maria, Zilda, Edna, Ana, Regina. Eva, João, que Edna. lindo, ó. Quem que é essa aqui? Vandeir. Vandeir. E quem que entrou no começo? Regina. Pai do Senhor Jesus, uma abençoada quarta-feira. Olha o solzinho, já saiu o solzinho. A Sandra sempre está vendo também. Que Deus abençoe. Deus né? faz, Vandeir, ele vai buscar e é assim, é do meu jeito, dá. Deixa comigo. Eu já falei um dia, eu até escrevi uma palavra aqui na minha Bíblia, iacar, uma palavra grega, que significa deixa rolar. Você não está dando conta? Iacar. Coloca na minha mão. Joga aqui, ó. Joga para mim que eu dou um jeito para você, do meu jeito. Amém, Ana. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus. Bom dia, chuva de bênçãos. Iacar. Iacar. Eita, não quer apagar. Gente, hoje